uma força que vibra em silêncio. Ela é o sopro que te mantém vivo. É o que move o mar, o vento e o teu coração. Ela pulsa sob os átomos, canta no espaço vazio e ecoa nas galáxias como uma sinfonia sem fim. Os antigos chamavam essa força de ritmo, o pulsar divino que une o invisível ao visível, o espiritual ao material, o eterno ao efêmero. É o coração de Deus batendo através de todas as coisas. Tudo no universo respira, tudo nasce e morre, tudo se expande e se recolhe. A onda sobe, o mar retorna, a estrela explode e renasce em outra forma. Esse movimento é a linguagem secreta da criação, a dança sagrada entre o caos e a harmonia. Mas o homem moderno se esqueceu disso. Ele quer a luz sem sombra, quer o alto sem o vale, quer apenas o verão e amaldiçoa o inverno. Ele busca estabilidade em um universo que só existe em movimento. O Kybalion, um dos textos mais antigos da sabedoria hermética, ensina: tudo flui, tudo tem suas marés, tudo se eleva e cai. O ritmo é a compensação. Essas palavras são simples, mas escondem o maior segredo da prosperidade. Aquele que entende o ritmo não teme as marés. Aquele que aprende a dançar com a mudança nunca afunda. Porque prosperidade não é acumular, é circular. Não é segurar, é fluir. A abundância do todo se move em ciclos. E quando você tenta interromper esse movimento, você interrompe o fluxo da vida. Olhe para o coração. Ele pulsa, contrai e expande. Se tentasse apenas contrair, morreria. Se tentasse apenas expandir, também morreria. A vida é esse balanço invisível entre dois extremos. E a sabedoria é aprender a permanecer em harmonia com eles. Mas nós, humanos, esquecemos de ouvir o som do todo. Corremos atrás de metas, de segurança, de controle, como se o rio precisasse segurar a própria água. E quanto mais tentamos dominar a corrente, mais nos afogamos no medo. A resistência é o veneno do espírito. A entrega é o antídoto. Quando você luta contra a maré, gasta energia. Quando flui com ela, ganha direção. A prosperidade é isso. A força de quem aprendeu a confiar no ritmo. Ilya Prigogine, Prêmio Nobel de Química, provou algo que os mestres antigos já sabiam, que todo sistema vivo precisa oscilar para sobreviver. Quando um sistema tenta se manter estável demais, ele morre, mas quando aceita a oscilação, ele evolui. A vida é instabilidade criativa. O caos é apenas o útero da transformação. E esse é o primeiro segredo do ritmo. A instabilidade é sagrada. Sem ela, nada cresce. O ouro precisa do fogo. A semente precisa da escuridão da terra. O espírito precisa do atrito da dor para despertar. Você percebe? Tudo o que te abalou te moldou. Tudo o que te fez cair te ensinou a andar. Nada foi castigo, foi compasso. A vida é um maestro sábio que alterna os acordes de dor e alegria para que você aprenda a ouvir a música inteira. Quantas vezes você pediu a Deus que te tirasse o sofrimento, sem perceber que o sofrimento era o portal? A dor não vem para te destruir, vem para te acordar. É o toque de um tambor cósmico dizendo: ei, você está fora do ritmo, volte para o fluxo. E quando você volta, o universo volta com você. Porque o todo não castiga, o todo apenas responde. Ele devolve exatamente a frequência que você emite. A prosperidade não é sorte, é sintonia. É quando tua vibração se torna compatível com a do amor, da gratidão, da entrega. Aí tudo começa a fluir. Não porque você pediu, mas porque você se tornou o canal certo para receber. Mas o homem moderno ainda quer o controle. Quer dominar o tempo, prever o amanhã, garantir o resultado. E o resultado disso é a ansiedade, a doença de quem tenta reger a sinfonia que deveria apenas ouvir. Pare e perceba. Até teu corpo obedece à lei do ritmo. O sangue pulsa, a respiração vai e vem. O sono e o despertar, a juventude e a velhice. Tudo é ciclo, tudo é maré. Por que então você insiste em ser estático em um universo que só existe porque vibra? O medo da mudança é o medo da vida.
Mas quando você entende que cada perda é uma maré baixando para preparar o terreno da próxima onda, você nunca mais lamenta o recuo. Você agradece, porque sabe que o mar está apenas pegando impulso. O ser humano moderno idolatra a estabilidade, como se ela fosse o sinônimo de segurança. Mas o universo ri dessa tentativa, porque nada, absolutamente nada, é estável. Nem as estrelas, nem o corpo, nem o tempo. Tudo vibra, tudo se move, tudo muda. E quando algo tenta permanecer estático, morre. O rio que não corre, apodrece. O músculo que não se move, enfraquece. A alma que não evolui, adoece. A estabilidade é a droga do medo. E o medo é o veneno da prosperidade. As pessoas dizem, eu quero paz, mas confundem paz com ausência de movimento. A verdadeira paz não está em parar. Está em fluir em harmonia com o que é. Bruce Lipton provou isso com a biologia. As células do corpo, quando percebem perigo, se fecham. Elas param de se comunicar, param de crescer, param de criar novas conexões. O medo literalmente interrompe a vida. Mas quando a célula sente segurança, amor, ela se abre e começa a multiplicar a vida dentro de si. Assim também é com o espírito humano. Quando vibra no medo, se fecha. Quando vibra no amor, floresce. David Hawkins mediu isso. No mapa da consciência, ele mostrou que o medo vibra em 100 Hz, a raiva em 150, o orgulho em 175, mas o amor vibra em 500, e a paz acima de 600. O salto entre o medo e o amor é literalmente uma mudança de dimensão vibracional. Por isso, a prosperidade nunca nasce na frequência do medo. Ela nasce no solo fértil da confiança. E confiança não é esperar que tudo dê certo. É saber que tudo já está certo, mesmo quando parece não estar. O homem que confia entende. As quedas também fazem parte da dança, porque o ritmo do todo é feito de marés, e não há maré que suba para sempre. A cada expansão, o universo precisa se recolher para gerar nova força. Assim como o arqueiro puxa a corda para trás antes de lançar a flecha. O recuo não é regressão, é impulso. Mas a mente linear não entende isso. Ela quer apenas o para frente. Ela quer a linha reta, o sucesso contínuo, o crescimento infinito. E ao tentar forçar o fluxo, ela quebra o instrumento. O universo, porém, é feito de ondas, não de linhas. E quem entende o movimento das ondas, aprende a surfar sobre a realidade. Eckhart Tolle ensina: a resistência é o maior criador de sofrimento. Porque o sofrimento não é o que acontece, é a tua luta contra o que acontece. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. A dor é a onda. O sofrimento é você tentando nadar contra ela. Quantas vezes a vida te levou para um lugar que você não queria, e hoje você agradece por ter sido levado? O ritmo sempre soube o que estava fazendo. Você é que não sabia ouvir a música. Por isso prosperar é mais sobre harmonizar-se do que conquistar. É aprender a ouvir a nota certa dentro do caos. E quando você encontra o compasso interno, tudo fora se reorganiza por ressonância. A mente quer estabilidade, mas o coração quer verdade. E a verdade é viva. Ela se move, ela respira, ela se transforma. É por isso que tanta gente sente que perdeu o brilho, porque parou de se mover com a vida. Parou de seguir o ritmo. Se a tua vida está estagnada, é porque tua alma parou de dançar. Então o universo com amor te empurra, às vezes com dor, às vezes com perda, para que você volte a fluir. Essa é a segunda lei do ritmo. Tudo o que para de crescer, começa a morrer. A prosperidade é crescimento constante. Não necessariamente material, mas espiritual, mental, emocional. Porque tudo o que expande a consciência, expande a realidade. E quando a tua consciência cresce, a tua vida muda de dimensão. Chega um ponto em que o buscador percebe: o ritmo do universo não é algo fora de si. É o mesmo compasso que pulsa dentro do peito. O que vibra lá fora é o espelho do que vibra aqui dentro. E o que chamamos de destino é apenas o eco das frequências que emitimos. Bruce Lipton mostrou que cada pensamento altera o campo eletromagnético das células. Cada emoção muda a química do corpo.
A biologia não é escrava do gene, é serva da consciência. A matéria obedece ao espírito. Você é o maestro da sua própria sinfonia celular. Joe Dispenza levou isso adiante. Quando o coração e o cérebro entram em coerência, um novo campo se abre em torno do corpo. A energia muda, a vibração muda, e o mundo, inevitavelmente, muda junto. O universo não entende palavras. Ele entende frequência. Você pode orar com a boca, mas se o coração estiver em descompasso, o universo escuta o ruído, não a prece. Por isso, a vibração é a verdadeira linguagem de Deus. A frequência da abundância é amor. E o amor, ao contrário do que te ensinaram, não é um sentimento. É uma tecnologia cósmica, a energia mais coerente do universo. Tudo o que vibra em amor se organiza. Tudo o que vibra em medo se desintegra. David Hawkins mediu isso em números, mas os antigos já sabiam de outra forma, através da experiência direta com o divino. Quando você sente gratidão, o corpo inteiro entra em ordem. Quando sente raiva, ele se desintegra. A doença é apenas o reflexo vibracional de uma emoção mal resolvida. Então, pergunte-se, em qual frequência você tem vivido? A do medo ou a da entrega? Amar é o ato mais revolucionário que existe, porque é o único capaz de reprogramar o campo. Quando você ama, você eleva a vibração do mundo. Não há prosperidade sem amor, porque sem amor não há harmonia, e sem harmonia não há ritmo. Eckhart Tolle chama isso de presença, o instante em que você não é mais o pensador, mas o espaço onde o pensamento acontece. Aquele que vive presente, vive em sincronia com o todo, e o todo começa a agir através dele. Pense nas vezes em que tudo fluiu. Você não estava ansioso, não estava forçando, você simplesmente estava. E o universo se movia a seu favor. Isso não é coincidência, é coerência. Hawkins dizia, a entrega é o estado em que a vontade pessoal se alinha à vontade divina. Quando você para de lutar com a vida começa a lutar por você, porque agora ela pode fluir sem resistência. E é nesse ponto que o buscador descobre algo ainda maior. Prosperar não é acumular, é expandir. Expandir consciência, expandir amor, expandir presença. O dinheiro, os relacionamentos, o sucesso, são apenas ecos externos da frequência que você sustenta dentro. A vida te devolve o que você vibra. Não porque o universo seja moral, mas porque ele é musical. Ele apenas responde à nota que você toca. Então, se você quer mudar a melodia da sua vida, não lute com o som. Apenas mude o instrumento. Mude o toque. Mude o ritmo. Mude o tom. E o universo inteiro mudará com você. É assim que a matéria dança para quem vibra com o todo. É assim que o invisível se curva diante de quem compreende a lei. Quando o buscador finalmente compreende o ritmo do todo, algo silencioso acontece dentro dele. O desejo cessa, a pressa desaparece, e no lugar da ansiedade, surge uma serenidade antiga, como se o próprio universo suspirasse através do seu peito. Esse é o ponto onde o homem e o cosmos respiram juntos. Não há mais o eu que quer, nem o mundo que resiste. Só há o fluxo, e o fluxo é Deus em movimento. Os antigos chamavam isso de ataraxia, o estado da alma que já não é arrastada pelas marés. Mas, ao contrário do que muitos pensam, não é indiferença, é consciência. A verdadeira paz não é ausência de ruído, é ouvir a sinfonia inteira e ainda assim permanecer no centro. David Bohm dizia que o universo é um holograma em movimento. Cada parte contém o todo. Cada gesto teu ecoa no infinito. E quanto mais consciente você se torna desse tecido invisível, mais percebe que a prosperidade nunca esteve fora. Ela sempre foi o reflexo da tua vibração interior. Prosperar, então, é lembrar quem você é. Lembrar o que vibra através de você. Lembrar que você é a própria expressão do todo, experienciando a si mesmo em forma humana. A mente finalmente se cala. O coração, enfim, entende. E a vida deixa de ser algo a ser conquistado, para se tornar algo a ser contemplado. É nesse silêncio que a voz divina se revela. Não a voz que pede,
nem a voz que questiona, mas a voz que simplesmente sabe. A prosperidade verdadeira é um estado de consciência, não uma conta bancária. É viver conectado com a fonte que cria tudo. E quando essa conexão é restaurada, tudo o que é teu te encontra. Sem esforço, sem luta, sem medo. Porque o todo não recompensa o esforço. Ele responde à sintonia. O silêncio é o templo onde essa sintonia acontece. E quando você o habita, o mundo inteiro se reorganiza ao seu redor. As pessoas certas aparecem. As oportunidades surgem. As portas se abrem. Não porque você correu atrás delas, mas porque você se tornou o campo que as atrai. O mestre Lao Tse escreveu: quando você se harmoniza com o Tao, o universo conspira em silêncio ao seu favor. Esse silêncio é o som da prosperidade, o som da vibração pura, sem ruído, sem ego, sem medo. É o batimento do todo, ressoando dentro de você. E quando você alcança esse estado, a dualidade desaparece. Não há mais bem e mal, ganho e perda, sucesso e fracasso. Tudo é movimento, tudo é aprendizado, tudo é amor em diferentes estágios de recordação. Você deixa de ser um jogador para se tornar o próprio tabuleiro. Deixa de ser o peixe para se tornar o oceano. A vida continua, mas agora você dança com ela. Você entende que a prosperidade não se conquista, ela se emana, não se possui, se compartilha, não se busca, se reconhece. O segredo final é simples e por isso tão raro. Quem vibra em amor jamais fica em falta. A escassez não sobrevive onde há gratidão. O medo não entra onde há presença. E o sofrimento se dissolve quando o coração entende que cada dor foi apenas o compasso de uma sinfonia muito maior do que ele imaginava. Feche os olhos agora. Respire. Sinta o ar que entra e sai. Este é o ritmo. O mesmo que move galáxias, move o teu peito. E o mesmo que cria mundos, cria o teu amanhã. Você é o próprio coliseu onde o divino se manifesta. Cada pensamento é um gladiador, cada emoção, uma batalha, e o silêncio, o imperador invisível que tudo observa. No fim, só existe um vencedor. A consciência desperta, e quando ela desperta, o jogo termina. Não há mais luta, só amor, só vibração, só ritmo. E então, o todo sorri.